A Prefeitura de São Paulo divulgou uma lista impressionante. A cidade tem, imagine, quase 600 obras em situação irregular, como aquele prédio que desabou na Zona Leste semana passada. E muitas dessas obras já foram até embargadas. Mesmo assim, os funcionários continuam trabalhando. Eu converso então com a repórter Rosana Cerqueira, que está na Zona Sul de São Paulo. Rosana, boa noite para você. Ninguém poderia imaginar um número tão alto, 600 obras irregulares? Exatamente, Leilani, boa noite a todos. Um número aí bastante expressivo e que se dilui em vários bairros da cidade de São Paulo. Obras de porte médio, obras menores, inclusive estou à frente aqui de um prédio, difícil ver agora, já anoiteceu, mas este prédio tem 3 andares, um pavimento superior, que seria o 4º pavimento. Esta é uma das obras embargadas. Nós estamos aqui na Zona Sul da cidade de São Paulo e vamos conversar sobre essa situação aqui em São Paulo, no resto do país, com o Dr. Marcelo Manhães de Almeida, ele que é presidente da Comissão de Direito Urbanístico da OAB São Paulo. Doutor, é um número muito expressivo. O que ocorre? Uma obra embargada que continua sendo executada normalmente. Como e por que isso acontece, na sua opinião, doutor? Boa noite. Boa noite a todos. Bom, Rosana, principalmente pelo fato da Prefeitura de São Paulo não contar com o número de fiscais suficientes, de modo a que não apenas intime dos embargos da obra, mas também efetive a interdição dessa obra. Então, um problema é a questão da falta de fiscais para executar esse trabalho. Mas, na verdade, a responsabilidade se estende ao próprio proprietário deste imóvel, que, mesmo sendo intimado dos embargos, ele continua a executar a obra, e também àquele engenheiro que é o responsável por tocar a obra, e mesmo também sabendo da ilegalidade, da irregularidade da obra, ele continua a dar andamento a essa obra. Na verdade, é uma irresponsabilidade compartilhada. E não é um problema que se restringe a São Paulo, é um problema do Brasil, né, doutor? É verdade, não é apenas a cidade de São Paulo, esse problema da falta dos fiscais, do número de fiscais, isso não é, em vários grandes centros urbanos isso também acontece, e a irresponsabilidade dos proprietários e dos engenheiros também. Doutor Marcelo, eu gostaria de fazer uma pergunta. O senhor falou que a responsabilidade também é dos engenheiros, enfim, e dos arquitetos responsáveis, que a prefeitura não tem fiscais suficientes. Mas eu lembro que na época que desabou o prédio, uma das alternativas seria pedir apoio da polícia para embargar a obra. Exatamente. A prefeitura pode se socorrer da polícia para fazer a interdição do imóvel e, se for o caso, inclusive, se socorrer do judiciário para que, com uma ordem judicial, promova a interdição e conforme a situação do imóvel, até aquilo que a gente chama de fechamento com lacres ou até com emparedamento da obra. Por que isso não é feito? O caso também do CREA... Eu gostaria de saber por que isso não pode ser feito. Aí realmente é uma questão da... É isso. Como eu disse, Leilani, na verdade você tem uma morosidade pela falta de funcionários. Como são várias obras que estão embargadas, não dá tempo de fazer isso tudo. É a explicação dada pelo poder público. O que precisamos mais é realmente de funcionários para executar isso. Desculpa lhe interromper, desculpa, Rosana, só mais uma coisa. Isso significa que outros acidentes, como aquele da Zona Leste, podem voltar a acontecer? Esse é o grande risco que nós corremos, porque efetivamente as obras acontecem, estão sendo executadas e nós não sabemos sequer da aprovação do projeto. E um outro ponto, Leilani, que é o modo da execução desse prédio, é o que a gente chama, uma coisa é você aprovar o projeto e a outra coisa é a execução. Ela está sendo feita de acordo com as normas da ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas. Nós precisaríamos fiscalizar a execução das obras, porque justamente por executar de uma forma irregular ou incorreta é que acontecem esses lamentáveis acidentes. Vale a pena registrar, Leilani, esse prédio, o doutor me chamava a atenção, que está sendo construído aqui na Zona Sul, ele inclusive não tem nem
o número da aprovação, do alvará para a aprovação da obra, nem o nome. Sabe aquela placa que fica na porta do prédio? Nem isso tem aqui nessa obra. E por isso essa sensação de insegurança, né, doutor, com relação com as obras que estão sendo executadas. Se algumas não têm alvará, como aquela no caso da Zona Leste, outras estão embargadas e continuam ocorrendo, a sensação de insegurança é grande mesmo. Nesse caso que nós estamos aqui na Zona Sul, nós não sabemos sequer quem foi o engenheiro que está executando essa obra. Então, se tiver que se acionar a responsabilidade técnica, não se sabe sequer o engenheiro responsável por essa obra. Seria o caso, nessa casa da Zona Leste e também outros que a gente vê por aí, registra, de se acionar o CREA? Porque o CREA, o Conselho Regional de Engenheiros e Arquitetos, também tem responsabilidade com relação a isso, doutor? De que forma? O CREA é o órgão exatamente que fiscaliza os profissionais de engenharia. Então, também cabe ao CREA tomar essa providência de fiscalizar a atuação dos seus profissionais. Muita gente aí a responsabilidade para que uma obra siga corretamente e com segurança, o que é o mais importante. É a responsabilidade compartilhada. Todos têm a sua dose de responsabilidade e comprometimento com isso. Muito obrigada pela sua entrevista. Está aí, Leilane, as irregularidades permanecem e é bom registrar isso, né? Lembrar, não é um problema só de São Paulo. Esse tipo de ilegalidade, de irregularidade, acontece de forma geral em todo o país. Triste, né? Muito triste, Rosana, especialmente porque é isso que você falou. É uma irregularidade e um desrespeito generalizado pelo país todo. Muito obrigado, doutor Marcelo. Muito obrigada, Rosana Cerqueira, pelas suas informações.